O blog do Sargento Cláudio Dias, em Brasília, entrevistando hoje o Dr. Alberto dos Santos Cabral, doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Para a gente é uma satisfação muito grande do blog do Sargento Cláudio Dias saber um pouquinho, entrevistar o senhor aqui nesse breve bate-papo, falar um pouquinho para os nossos seguidores quem é o Dr. Alberto dos Santos Cabral. Cláudio, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar dialogando com você e, ao mesmo tempo, discutindo alguma coisa com os seus seguidores, o que me deixa muito feliz. Alberto é um brasileiro, nordestino, paraibano, preocupado com algumas questões e tentando, da maneira que pode, contribuir para que possamos ter um mundo mais socialmente justo. Perfeito. O senhor tem uma experiência de ter estudado e morado fora do Brasil. O senhor consegue traçar um paralelo do que o Brasil precisa para melhorar algumas questões como saneamento básico, educação, saúde e mesmo essa questão de cidadania? Um paralelo seria possível traçar? Claro, assim, é um tema profundamente complexo, mas que a gente tenta, com toda a dificuldade do mundo, fazê-lo. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a necessidade da redução das desigualdades. Em uma linguagem sociológica, seria a redução das assimetrias, né? De fato, eu tive uma experiência de ter passado um período significativo fora do país, notadamente em um país chamado Holanda, onde você tem uma sociedade basicamente formada por pessoas trabalhadoras que têm, de fato, uma coisa chamada autonomia. Ou seja, é uma sociedade em que o grande desejo ou o grande objeto de consumo que aquelas pessoas têm não é necessariamente um carro zero, não é necessariamente uma casa de 12.000 metros quadrados, não é necessariamente estar com vínculos exteriores de riqueza. Não. As pessoas, elas querem sorver cultura, as pessoas querem viajar, as pessoas querem trabalhar, e é basicamente o que elas fazem. A correlação entre as necessidades de você ter uma infraestrutura básica mínima aqui no nosso país, isso é um fato. Isso você vê correlações, por exemplo, com a sua precariedade e os escândalos que nós temos visto ultimamente com questão de recurso público. Então, enquanto a Holanda você olha para o agente político apenas como um trabalhador e que ele tem deveres e obrigações para com a sociedade, me parece que isso não é muito claro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, me parece que os detentores de mandato eletivo, notadamente os do executivo, se sentem donos, podem fazer o que quiser e bem entender. E o descolamento entre a sociedade e os detentores de poderes políticos é gigante. Perfeito. São eleitos para representar o povo, mas chegando lá, cria-se uma autonomia quase que sectária, né? Na realidade, eu posso dizer que eles são eleitos de fato pelo povo, entretanto lá, é óbvio que existem as exceções, mas parte deles defendem interesses terceiros. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor é também integrante do Conselho Nacional de Justiça, o trabalho desenvolvido pelo Conselho, em que ele colabora, qual a participação do Conselho nas questões de nossa nação, do Brasil. Bom, Cláudio, é o Conselho Nacional de Segurança Pública. É de Segurança Pública, desculpe. O Conselho Nacional é o CONASP. O Conselho Nacional de Segurança Pública é um avanço da sociedade civil, no sentido de estar colaborando junto com uma instituição do próprio governo federal, que é o Ministério da Justiça, para que permita produzir sistemas e processos que consigam, de alguma maneira, reduzir todo esse caos que nós estamos vivendo aqui no país, sobretudo no que se diz respeito à violência. Nós estamos vivendo um regime, no mínimo, interessante, para não dizer outra coisa. Nós estamos aí com alguma coisa por volta de 54.000 mortes por ano, mortes violentas.
Ou seja, mata-se mais no Brasil em tempos de paz do que nos países, notadamente daquela região conturbada do meio norte-africano, do Oriente Médio e por ali, do que em tempos de guerra. Perfeito. A atuação do senhor atualmente é na Universidade Federal da Paraíba. Antes de encerrarmos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os seguidores, uma mensagem de esperança, e me respondesse uma polêmica pergunta. O Brasil tem jeito, doutor? Vamos começar pela última. Sim, tem jeito. Tudo tem jeito. Entendeu? Não podemos ser de maneira nenhuma pessimistas, muito pelo contrário. Agora, não podemos ser infantis a ponto de sermos otimistas. Existe uma máxima bem nordestina que diz o seguinte: nós precisamos ser, sim, realistas. Realistas no sentido de você carregar nas tintas da análise, entretanto esperançoso, porque é ela que permite você mudar, é ela que permite, com o teu trabalho, você redefinir cenários. É bem isso. No caso em particular da Universidade Federal da Paraíba, que é para quem eu trabalho, é uma instituição que tenta produzir não apenas ciência, nem tecnologia, apenas ciência e tecnologia, muito pelo contrário. Nós temos um outro ativo que o Brasil, inclusive, deve começar a pensar seriamente quando você pergunta se o Brasil tem saída. Todos falam que o Brasil é um país criativo, né? A criatividade no brasileiro, ela é inerente. Então nós precisamos, um recado para vocês, queridos internautas, analisar a possibilidade de nós termos a inserção de uma coisa chamada economia criativa. Nós começamos a discutir e não apenas ficarmos na discussão, mas sobretudo arregaçarmos as mangas para trabalhar também nesta área da economia criativa, notadamente entrando também no empreendedorismo cultural. Desta maneira, nós podemos resgatar parte significativa de nossos cidadãos que estão aquém do ensino, em se tratando de ensino formal. No caso da Paraíba, para você ter ideia, nós temos 400 mil analfabetos e 1.700.000 que não concluíram o ensino fundamental. Praticamente metade da população brasileira da população paraibana está à margem desse novo processo de revolução tecnológica. Isso aí é discussão para uma outra entrevista, os impactos disso, mas fica a dica. Economia criativa pode ser sim uma alternativa para a redenção brasileira. Não é é uma, não é ela apenas. Nós podemos pensar em outras possibilidades, sobretudo quando se fala em sustentabilidade. Mas economia criativa é uma dica. Perfeito. O blog do Sargento Cláudio Dias, hoje então, recebeu o Dr. Alberto dos Santos Cabral, essa personalidade com um vastíssimo currículo, doutor em desenvolvimento sustentável. Doutor, me permita um aperto de mão em nome de nossos seguidores. Cláudio, é um prazer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e, caros internautas, sucesso na vida. Ok, é uma pena que é essa breve entrevista, um breve bate-papo, mas teremos outras oportunidades para ouvir mais dessa pessoa que tem muito a contribuir, que faz e ainda muito a fazer em prol de uma nação melhor, cada um dentro de seu espaço, pensando sim em um mundo melhor. O Blog Sargento Cláudio Dias se despede, até a próxima entrevista.